amigo, bom dia amiga, telespectadores. Estamos aqui nessa tarde com o programa Encontros com a Vida da GRTV. É um prazer imenso. Meu nome é Marcelo Souza, estou aqui com meu amigo Rossano Sobrinho para estar trocando ideia sobre a luz da doutrina espírita. É um prazer, Rossano. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, queridos telespectadores. É uma alegria sempre parar, fazer uma pausa nas atividades para divulgar a doutrina espírita, conversar um pouco sobre a mensagem do Consolador. Hoje, os telespectadores que nos ouvem, o tema será mediunidade. Então, Rossano, separando alguns tópicos aqui, porque há muitas dúvidas, né, sobre esse tema. No item A, existe diferença entre mediunismo e mediunidade? Existe sim. Mediunismo é toda a experiência que o ser humano tem com entidades desencarnadas. O mediunismo sempre existiu ao longo da história. Todos os povos mantiveram contato com os espíritos daqueles que viveram como homens e mulheres na Terra. Então, cada povo edificou suas teorias, suas teologias, a partir desse contato com os desencarnados. Muitos povos, por exemplo, falaram dos seus deuses, e esses deuses nada mais eram do que espíritos, que se apresentavam porque o Deus Criador jamais, segundo o Novo Testamento, jamais Deus se apresentou a qualquer pessoa, né? O apóstolo Paulo diz que Deus ninguém nunca o viu nem pode ver. Jesus também asseverou que nenhum homem da terra viu a Deus. Então todos os seres que se apresentaram ao longo dos milênios, nas várias civilizações, como Deus, eram na verdade espíritos desencarnados. Então o mediunismo é uma prática milenar. Todas as religiões praticamente se iniciaram a partir de contato com os espíritos. E mediunidade é algo diferente. Mediunidade é a faculdade que permite essa capacidade de contato com o mundo espiritual. Mas a mediunidade, à luz da doutrina espírita, é um contato sempre no sentido da elevação do ser, sempre no sentido de moralizar, de promover o progresso. O mediunismo, por exemplo, se prestava no tempo de Moisés a finalidades inferiores. Então, os homens buscavam contato com os espíritos para saber das coisas mais triviais e vulgares possíveis, como ainda existe na atualidade. Muitas pessoas recorrem a médiuns, o que não significa que são médiuns espíritas, para saberem do futuro, para saberem o número da Mega Sena, para terem informações de caráter exclusivamente material. Então, o mediunismo é qualquer contato com os espíritos, com as entidades desencarnadas. E mediunidade é um contato com o mundo espiritual, com os espíritos, mas sempre com uma finalidade do progresso moral do ser humano. Daí a grande diferença entre mediunismo, por exemplo. Muitas pessoas pensam assim, há espíritos, é espiritismo. Não, há espírito em várias outras doutrinas religiosas, com os mais diferentes nomes. Agora, a doutrina espírita é o que está exarado em O Livro dos Espíritos e nas obras subsequentes, como O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, o mediunismo é o contato com o mundo espiritual sem diretrizes morais, sem a proposta do Evangelho. E mediunidade, que nós costumamos chamar de mediunidade com Jesus, é o intercâmbio mediúnico com uma finalidade espiritual elevada. Não estamos dizendo também que somente no Espiritismo existe essa mediunidade elevada. Estamos asseverando que essa é a proposta do Espiritismo. É muito interessante para aqueles que nos ouvem, nossos telespectadores, que você falou da palavra moral. Sim. Então, a mediunidade tem um estudo, uma disciplina, todo um caráter preparatório. Sim, inclusive, o maior médium do século XX, podemos dizer do segundo milênio do cristianismo, foi Francisco Cândido Xavier. E quando Emmanuel, o seu mentor espiritual, se lhe apresentou, e apresentou também a proposta de trabalho, ele propôs 3 diretrizes. E Chico Xavier, falou, mas quais são elas?
Primeira, disciplina. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina. Então, você tocou, Marcelo, na palavra-chave da mediunidade. Se fora da caridade não há salvação, fora da disciplina não há mediunidade. É muito interessante esse bate-bola, esse contato à luz da doutrina espírita, que eu estou lendo justamente o livro Franciscano Xavier, Os Lindos Casos de Chico Xavier. Perfeito. Então, são as 3 regras, disciplina, disciplina e disciplina. E é bom que nossos telespectadores que nos ouvem, lembrar que o mediunismo sempre ocorreu, né, desde a era passada. E sempre ocorre, e vai ocorrer não só no Espiritismo, não é isso? Em todas as religiões há algum intercâmbio com os Espíritos. O Espírito Santo, mentores, guias, anjos, na verdade são contatos com seres espirituais. Não necessariamente mediunidade com Jesus. Esse item ainda, prolongando um pouco o nosso programa, a mídia tem nos mostrado muita coisa a respeito desse tema, mediunidade. E a Rede Globo está sendo um grande canal, esse link para as pessoas, inclusive na novela das 6 atualmente e das 7, que é às 19 horas. Porém, o autor da novela das 7, eu acho que está colocando essa parte de fenômeno de forma errônea à luz da doutrina espírita. E que você pudesse falar um pouco a respeito disso. Eu penso, Marcelo, que quem tem o dever de realmente apresentar a espiritualidade, o espiritismo, de forma bem legítima é o movimento espírita. Mas eu fico muito feliz com a tentativa dos autores, que certamente estão sob a inspiração do alto, de passar alguma mensagem de espiritualidade. Ainda que haja uma ou outra distorção, o que é inevitável. Mas aquilo leva a pessoa a ter curiosidade, a querer saber, a procurar quem estuda o assunto com seriedade. Então eu vejo, é sempre positivo, né? A não ser que passe uma ideia extravagante demais, algo muito chulo, negativo, mas quando tenta pelo menos passar a ideia, por exemplo, da imortalidade da alma, quando você vê na tela da TV um espírito se apresentando e uma pessoa percebendo esse espírito, a gente fica muito feliz, porque o mundo tão materialista e agora chegou a hora, nesse terceiro milênio, do materialismo cair. É muito interessante que você me fez lembrar o grande orador espírita Divaldo Pereira Franco, tirar o ponto de positivo que isso nos mostra. Então, só das pessoas verem que a vida continua, né, já é um grande ponto positivo. Não, fantástico, muito bom. Bom, no item 2, é verdade que o espiritismo sempre existiu? Podemos dizer que não, como doutrina codificada. Os fenômenos espíritas sempre existiram, porque sempre os espíritos movimentaram objetos, como comentamos, se apresentaram aos médiuns, né? Os profetas do passado, as pitonisas do passado, os gurus do passado, que tinham contato ostensivo com o mundo espiritual. Então, o espiritismo está fundamentado em leis naturais. Essas leis sempre existiram. Os fenômenos espíritas sempre existiram. Mas nós dizemos que o espiritismo surge no ano de 1857, quando essas leis, essas diretrizes para a nossa evolução são codificadas pelo professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, Allan Kardec. Então, os fenômenos espíritas e as leis espíritas sempre existiram. E o espiritismo foi codificado quando a humanidade apresentou um desenvolvimento, uma evolução intelectual significativa para a terceira revelação, o Consolador prometido, a se apresentar à Terra. É muito interessante essa questão que Allan Kardec ele canalizou, né, todos esses fatores, tanto dos fenômenos como dos ideais espíritas, né? Sem dúvida, o Kardec fez um trabalho fantástico, né? Quem é Kardec? Na verdade, um grande apóstolo do Cristo reencarnado no século XIX, um grande missionário. Um homem de cultura, formou em Verdun, com Pestalozzi, um dos maiores institutos de educação da Europa, recebe toda uma formação, conduz uma vida elevada, moralizada com sua esposa Amélie, e a certa altura da vida, já com mais de 50 anos, ele é convidado a assistir a algumas sessões de comunicação espiritual. Ele vai, assiste e começa a perceber que há algo muito sério ali, que é um momento que ele está diante de uma verdadeira revelação.
E aí ele começa a organizar, codificar significa organizar, colocar em código, em palavras, em textos, em livros, o que a espiritualidade superior estava trazendo a serviço do Cristo, que é o próprio Espírito Verdade. Então é um trabalho fantástico, né? Allan Kardec foi esse porta-voz, esse canalizador no sentido não de um médium direto, né? Mas no sentido de estar sob a inspiração do alto para organizar a doutrina espírita. Ou seja, foi um trabalho esclarecedor. Esclarecedor e um trabalho eminentemente de educação, porque Emmanuel assevera, o benfeitor espiritual, orientador de Chico Xavier, que o Espiritismo é uma obra de educação. O tempo todo, né? O tempo todo. Orai e vigiai. Sem cessar. No item próximo, a Bíblia proíbe o Espiritismo? Esse é um tema muito interessante, né? O companheiro já sinalizou que o nosso tempo está terminando, então eu gostaria, Marcelo, de deixar essa abordagem para o segundo bloco, porque de fato, muitas pessoas dizem, não, porque o Espiritismo é condenado pela Bíblia, né? Às vezes outras religiões se utilizam de passagens bíblicas para contestar e condenar o Espiritismo. Então, no próximo bloco, querido telespectador, você aguarda que nós vamos fazer algumas considerações sobre esse tema.